Quando Jacob é mencionado pela primeira vez na Bíblia? Isso ocorre em Gênesis 25. Quando Rebeca, mãe de Jacob, estava grávida dele e de seu irmão gêmeo Esaú, ela questionou a Deus sobre por que seus dois bebês estavam lutando em seu ventre. Deus respondeu que a animosidade entre os dois irmãos prenunciava as duas nações que surgiriam deles. Jacob seria o patriarca de Israel e Esaú, de Edom, Gênesis 36. Além disso, Esaú, o irmão mais velho, tornar-se-ia servo de Jacob, o irmão mais novo, Gênesis 25.23. No relato da linhagem familiar do filho de Abraão, Isaque, consta que Abraão gerou Isaque, que tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua esposa, pois ela era estéril, e o Senhor atendeu à sua oração. Rebeca engravidou, e os bebês se agitavam dentro dela. Ao consultar o Senhor, ela recebeu a resposta de que duas nações estavam em seu ventre, e dois povos seriam separados, sendo que o mais forte serviria ao mais novo. Ao dar à luz, Rebeca teve gêmeos. Esaú, o primeiro a sair, era ruivo e peludo, enquanto seu irmão, Jacob, segurava o calcanhar de Esaú. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú tornou-se habilidoso caçador, vivendo ao ar livre, enquanto Jacob preferia ficar em casa, entre as tendas. Isaque amava Esaú por apreciar carne de caça, mas Rebeca amava Jacob. A caracterização de Jacob na Bíblia é marcada por astúcia e engano desde o nascimento até sua luta com Deus, conforme relatado em Gênesis 32.24-29. Suas decepções mais infames foram dirigidas ao seu irmão gêmeo, Esaú, em troca da primogenitura, que consistia em uma porção dupla da herança de seu pai, Isaque. Jacob ofereceu uma tigela de sopa a seu irmão faminto, Gênesis 25.29-34. Uma vez, quando Jacob estava preparando um ensopado, Esaú voltou faminto do campo aberto. Ele disse a Jacob: "Rápido, deixe-me comer um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto", e é por isso que ele também era chamado de Edom. Jacob respondeu: "Primeiro, venda-me sua primogenitura. Estou prestes a morrer." Esaú disse: "De que me serve a primogenitura?" Mas Jacob disse: "Jure-me primeiro." Então ele jurou, vendendo sua primogenitura a Jacob. Jacob deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e se levantou, desprezando assim a sua primogenitura. Além disso, Jacob priva Esaú da bênção de seu pai, a qual Esaú tinha direito de receber, Gênesis 27 de janeiro de 29. Quando Isaque estava velho e seus olhos estavam tão fracos que mal podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: "Meu filho, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue suas armas, seu aljava e arco, e vá para o campo caçar algo para mim. Prepare a comida saborosa que gosto e traga para que eu possa abençoá-lo antes de morrer." Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, Rebeca disse a Jacob: "Ouvi seu pai dizer a Esaú para trazer-lhe carne e preparar uma comida saborosa, para que ele o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça com atenção e faça o que eu disser. Vá ao rebanho, pegue 2 cabritos escolhidos para que eu possa preparar a comida saborosa que seu pai gosta. Leve-a a ele para comer, para que ele o abençoe antes de morrer." Jacob respondeu à sua mãe, dizendo que Esaú era peludo, enquanto ele tinha pele lisa. Preocupado em ser descoberto, Jacob recebeu a bênção de sua mãe e foi até Isaque com a comida preparada. Rebeca vestiu Jacob com as melhores roupas de Esaú, cobrindo suas mãos e parte lisa do pescoço com peles de cabrito. Jacob ofereceu a comida a Isaque, fazendo-o acreditar que era Esaú, e Isaque abençoou Jacob, desejando-lhe as bênçãos do céu e da terra, abundância de colheitas e vinho novo,
e governar sobre nações e ser adorado por povos, inclusive por seus irmãos, e que os filhos de tua mãe se inclinem diante de ti. Que aqueles que te amaldiçoam sejam amaldiçoados, e os que te abençoam sejam abençoados. Isso levou Esaú a querer matar seu irmão mais novo. Então Jacó fugiu a caminho da terra natal de sua mãe. Ele viu anjos e uma escada para o céu. Quando Jacó chegou a Harã, encontrou seu pai em seu tio Labão. Gênesis 29. Então, Jacó continuou seu caminho e chegou à terra dos povos do Oriente, perto de Harã. Ao olhar, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados ali descansando, porque eram dessedentados por aquele poço. A pedra que cobria e protegia a boca do poço era grande. Quando todos os rebanhos estavam reunidos lá, os pastores rolavam a pedra da boca do poço, davam água às ovelhas, e depois, recolocavam a pedra na boca do poço. Jacó perguntou a eles: Meus irmãos, de onde vocês são? E eles responderam: Somos de Harã. Ele então perguntou: Vocês conhecem Labão, neto de Naor, irmão de Abraão? Eles responderam: Conhecemos. Ele continuou: Está bem com ele? E eles disseram: Está bem. E olhe, aqui vem sua filha Raquel com as ovelhas. Jacó disse: Ainda é cedo, não é hora de recolher os rebanhos. Dê água às ovelhas e leve de volta aos pastos. Mas eles disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam reunidos e a pedra seja removida da boca do poço. Então daremos água às ovelhas. Enquanto ainda falava com eles, Raquel, a prima de Jacó, veio com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, seu tio, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu água ao rebanho de Labão, seu tio. Jacó beijou Raquel, levantou a voz e chorou. Jacó contou a Raquel que era parente de seu pai, filho de Rebeca, e ela correu para contar a Labão. Quando Labão ouviu sobre Jacó, filho de sua irmã, correu para encontrá-lo, abraçou e beijou-o e o levou para sua casa. Então Jacó contou tudo a Labão. Quando Labão ouviu falar de Jacó, seu sobrinho, disse: Você é meu parente, meu próprio osso e carne. Jacó ficou com Labão 1 mês. Labão disse a Jacó: Você deveria trabalhar para mim só porque é meu parente? Diga-me qual será o seu salário. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da mais nova era Raquel. Leia tinha olhos suaves, mas Raquel era bonita de aparência e figura. Jacó amava Raquel, então disse: Trabalharei para você 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor que eu a dê a você do que a outro homem, fique comigo. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas pareceram poucos dias, tamanho era o amor que sentia por ela. Jacó disse a Labão: Me dê minha esposa, pois meu tempo de serviço está completo. Quero me casar com ela. Labão reuniu todos os homens daquele lugar e ofereceu um banquete. No entanto, à noite, ele pegou Leia, sua filha, e a levou a Jacó, e Jacó a possuía. Labão também deu sua serva Zilpa a Leia como criada. Mas, pela manhã, Jacó percebeu que era Leia quem estava com ele e disse a Labão: O que você fez comigo? Não foi por Raquel que servi você? Por que você me enganou? Labão respondeu: Não é costume em nossa terra dar a mais jovem em casamento antes da mais velha. Complete a semana desta, e daremos a você também a outra, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó fez isso, e Labão lhe deu Raquel como esposa, também dando sua serva Bila a Raquel como criada. Jacó amava mais a Raquel do que a Leia, e serviu Labão por mais 7 anos. Apesar de seus sentimentos por Raquel, a filha mais nova de Labão, Jacó é enganado e acaba se casando com a irmã mais velha Leia.
No entanto, Jacó persevera e, eventualmente, consegue se casar com o objeto de seu afeto. Jacó trabalhou para Labão por muitos anos. Jacó conseguiu adquirir grande parte do rebanho de Labão para si mesmo, graças à proteção de Deus e à inteligência de Jacó. Finalmente, Deus diz a Jacó para retornar à terra de seu pai. O problema é que isso significa que Jacó terá que enfrentar Esaú. A ira de seu irmão permanecerá não saciada depois de todos esses anos. Conhecer a história de Jacó significa compreender que sua vida foi cheia de altos e baixos, apesar da promessa de Deus a Jacó de que através dele surgiria não apenas uma grande nação, mas uma multidão de nações. Jacó estava prestes a encontrar seu irmão Esaú, que havia prometido matá-lo em um momento crucial de sua vida. Todas as lutas e medos de Jacó estavam prestes a se tornar realidade. Jacó havia fugido de Labão, enfurecido pelo tratamento de seu sogro, apenas para ser confrontado por seu irmão enfurecido, Esaú, ansioso por sua vida. Jacó elaborou um suborno e enviou uma caravana de presentes através do rio Jaboco com suas mulheres e filhos na esperança de apaziguar seu irmão. Ele foi despojado de todas as suas posses mundanas, pois estava fisicamente exausto, sozinho no deserto e enfrentando a morte certa. Na realidade, ele não tinha controle sobre seu destino. Às margens do rio Jaboco, ele caiu em um sono profundo, com seu sogro atrás dele e Esaú à sua frente. Ele estava cansado demais para lutar mais, mas foi nesse momento que sua verdadeira luta começou. Fugir de sua história familiar já havia sido difícil o suficiente, mas lutar contra Deus em pessoa era uma questão completamente diferente. Naquela noite, Jacó foi visitado por um estranho angelical, Gênesis 33, versículo 22. Naquela noite, Jacó se levantou e levou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou a passagem do Jaboco. Depois de enviá-los através do riacho, ele enviou todas as suas posses. Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Jacó havia lutado a vida toda, mesmo no momento de seu nascimento, ele estava em desacordo com Esaú. Mais tarde, ele entrou em conflito com Labão. No entanto, pouco antes de encontrar Esaú, Jacó passou pelo momento mais difícil de sua vida. Aquele que uma vez segurou o calcanhar de seu irmão agora se agarrou à forma corpórea do Deus vivo. Quando o homem viu que não podia vencê-lo, tocou a articulação do quadril de Jacó, que ficou deslocada enquanto lutava com o homem. Então, o homem disse: "Deixe-me ir, pois já amanheceu." Mas Jacó respondeu: "Não vou deixar você ir, a menos que me abençoe." O homem perguntou: "Qual é o seu nome?" Jacó respondeu: "Jacó." Então, o homem disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu." Jacó disse: "Por favor, diga-me seu nome." Mas ele respondeu: "Por que você pergunta pelo meu nome?" Então o abençoou ali. Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: "Porque vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada." O sol nasceu quando ele passou por Peniel, e ele mancava por causa do quadril. Portanto, até hoje, os israelitas não comem o tendão que está ligado à articulação do quadril, porque a articulação do quadril de Jacó foi tocada perto do tendão. Note que Jacó tem 79 anos neste ponto da narrativa, sendo improvável que representasse um desafio físico para um anjo. Embora haja um confronto físico, não devemos confundi-lo com o ponto principal quando o texto nos diz que Jacó o oponente não consegue superá-lo. Não está sugerindo que Jacó está vencendo fisicamente o homem. A facilidade com que ele inflige danos físicos a Jacó indica que qualquer incapacidade deve estar na arena espiritual, não na física. Se o lutador não consegue derrotar espiritualmente Jacó, é porque Jacó não está disposto a ceder. Somente quando o homem ameaça partir sem oferecer garantias da assistência de Deus é que Jacó demonstra sua disposição de negociar sobre questões críticas.
O ponto de virada ocorre quando Jacó informa ao estranho que não o liberará a menos que tais garantias sejam fornecidas. Isso, acredito, indica a disposição de Jacó de se submeter às demandas de Deus sobre ele. A perseverança de Jacó agora está funcionando a seu favor. Ele está disposto a ir a qualquer cumprimento. A bênção se manifesta na forma de uma mudança de nome. Isso é significativo para Jacó, pois seu nome tornou-se sinônimo de seu caráter ao longo da história. Uma mudança de nome denota uma mudança de caráter. Mudar o nome de alguém era uma maneira de exercer autoridade sobre ele. Jacó aceita a mudança de nome, equivalente a aceitar uma mudança de caráter. Neste caso, o novo nome pretende representar a transformação de uma das forças tradicionais de Jacó. Sua perseverança, que lhe trouxe sucesso em suas interações com as pessoas e agora é responsável por seu sucesso em sua luta com Deus. Não porque Deus tenha se rendido, mas porque Jacó concedeu. Como é costume com Deus, é necessário primeiro perder para ganhar. É possível que o pedido de Jacó pelo nome do lutador seja um último esforço para manter o controle, mas o lutador se recusa. Quem exatamente é esse estranho? Ao longo do episódio, o narrador o chama de homem, mas no final, o chama de Elohim. O homem fere o quadril de Jacó, mas se recusa a soltá-lo até que o abençoe. Jacó percebe que não estava lutando contra um homem, mas contra Deus, e não o soltaria até que o abençoasse. O local da luta é chamado Peniel, que significa a face de Deus em hebraico. Aqui estão alguns pontos importantes da luta de Jacó com Deus. Primeiro, precisamos de perdão, e isso só vem pela misericórdia de Deus. Jacó era responsável pelo que fez a Esaú, e ele sabia disso. Jacó tinha confiado em sua própria astúcia para obter sucesso até este ponto, mas agora ele não sabia o que aconteceria. Sua sobrevivência dependia do perdão de seu irmão por seus erros. Embora Jacó não tivesse controle sobre o coração de seu irmão, havia alguém que tinha. Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Gênesis 32, versículo 24. Era hora de Jacó perceber que não podia mais depender de sua própria força. Ele não tinha controle sobre o perdão que precisava para sobreviver. Se quisermos seguir a Deus, primeiro devemos admitir nossas falhas e fraquezas. Somente a misericórdia de Deus pode nos perdoar, e somente a graça de Deus pode nos levar ao outro lado da noite. Em segundo lugar, Deus honra a perseverança, especialmente em nossa busca por Ele. Quando o homem viu que não podia vencê-lo, tocou a articulação do quadril de Jacó, que foi deslocada enquanto lutava com ele. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois já amanheceu." Mas Jacó respondeu: "Não vou deixar você ir a menos que me abençoe." A Gênesis 32, versículos 25 e 26. Jacó possuía duas características admiráveis: sensibilidade espiritual e perseverança. Isso foi visto quando ele fugiu de seu irmão e viu a escada para o céu e novamente quando obedeceu à voz do Senhor, dizendo-lhe para retornar à sua terra natal. Sua perseverança é exemplificada por sua busca por Raquel e sua paciência ao servir Labão para conquistar a mão dela em casamento. Em sua luta com o homem misterioso, Jacó exemplifica ambas as qualidades. Ele reconheceu que estava lutando com Deus e se recusou a desistir até que Deus o abençoasse. O que tornou isso ainda mais poderoso foram as ramificações morais que Jacó estava enfrentando. Ele não merecia a bênção, mas estava disposto a aceitar qualquer julgamento ou consequência. Com isso, as ramificações não foram insignificantes. A luta o deixará imobilizado, mas Jacó tinha a sua bênção. Em terceiro lugar, nossa identidade está em Cristo. E ele disse a ele: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Jacó." E ele disse: "Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." A Gênesis 32, versículos 27 e 28.
Jacó veio de uma família interessante, descendente daqueles que se multiplicariam em muitas nações através da fé de seu avô. Ele herdou um pouco da inveja de sua avó Sara, um pouco do engenho astuto de sua mãe e um pouco da lealdade de seu pai. Ele recebeu o nome de a suplantadora ao nascer e o justificou. Jacó era egoísta em seus primeiros anos. Jacó é transformado em parte por seu amor por Raquel e sua lealdade à família dela, mas é em sua luta com Deus que ele atinge um ponto de virada. Ele é batizado como Israel, o príncipe de Deus. O que significa ter um novo nome? É uma nova persona. Ao longo da Bíblia, Deus faz isso inúmeras vezes. Todo novo crente recebe o mesmo tratamento de Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que coisas novas vieram. 1 Coríntios 5, versículo 17. À medida que continuamos lendo Gênesis, vemos o nome de Jacó mudando de seu antigo para o novo ao longo de sua vida. Deus lembra Jacó de seu novo nome mais uma vez em Gênesis 35, versículo 10. Isso é algo que frequentemente acontece conosco. Deus nos chama de seus amados, uma nova criação nele, mas esquecemos quem somos. Devemos nos apegar à nossa nova identidade. Depois de lutarmos com Deus, podemos cometer erros e perder de vista quem somos, mas sempre podemos retornar ao que Deus nos chamou para ser. Deus quer que o conheçamos intimamente. Jacó lhe perguntou: diz-me, peço-te, o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Gênesis 32, versículo 29. Jacó entendeu quem Deus era, estava ciente de que Deus era o Deus de seu pai e avô. No entanto, o Deus com quem Jacó lutou através do Jaboque era Deus na forma de homem. Deus tornou-se o Deus do coração de Jacó durante a luta. Muitas pessoas estão cientes de Deus, mas nunca tiveram um encontro genuíno que muda a vida com Ele. Compreender o que Deus fez por outros não é o mesmo que compreender o que Ele fez por você. Deus está muito mais preocupado com o estado de nossos corações do que com quão bem aparentamos viver uma vida justa. Passar tempo com Deus é a única maneira de ter um relacionamento com Ele. Ler a Bíblia, orar e adorar com nossos corações e mentes totalmente focados em Deus nos aproxima mais intimamente de Sua presença. A maior barreira para passar tempo com Deus, às vezes, somos nós mesmos. Nossas prioridades se confundem. Eu sei que começar meu dia passando tempo na palavra de Deus e ou orando faz o restante do dia transcorrer mais suavemente. Os eventos do meu dia não mudam, mas minha atitude muda porque a paz de Deus está comigo. A proximidade de Deus requer humildade. O sol se levantou sobre ele ao passar por Peniel, e ele mancava por causa de seu quadril. Gênesis 32, versículo 31. Essa incapacidade física era um sinal de sua nova humildade para o orgulhoso e autossuficiente Jacó. O Merriam-Webster define humildade como liberdade do orgulho ou arrogância. No mundo de hoje, a humildade parece ser anticultura e anti-sucesso. No entanto, no mundo de Deus, nos tornamos pessoas melhores quando deixamos nosso orgulho de lado e confiamos nele. Deus humilhou muitas figuras bíblicas, incluindo Jacó. Histórias semelhantes podem ser encontradas na conversão de Simão Pedro e na transformação de Saulo em Paulo. De fato, Paulo mais tarde escreveria sobre um espinho na carne a que o atormentava. Portanto, para que eu não ficasse orgulhoso, foi dado a mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes implorei ao Senhor que o retirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É por isso que, por amor a Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias. Pois, quando sou fraco, então sou forte. A 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10.
Ninguém gostaria de passar pela vida com uma deficiência ou doença para mantê-lo humilde, mas Deus sabe do que precisamos e que nossa dependência dele, em vez de nós mesmos, é nossa maior força. O sol estava nascendo sobre Jacó enquanto ele se afastava mancando. Ele tinha uma nova aflição, mas também uma nova identidade, um novo nome e uma nova intimidade com Deus. Deus deseja abençoar você. Quando Deus nos faz lutar com Ele por algumas bênçãos, não é porque Deus hesita em nos abençoar, mesmo que pareça assim no início. É porque Ele tem mais bênçãos para nós quando lutamos do que quando não lutamos. Lembre-se de que Deus procurou Jacó para essa luta. Deus foi o catalisador. Quando Deus apareceu, Jacó estava imerso em sua própria ansiedade por Esaú e sua iminente equipe de matança, e a luta tirou Jacó de seu transe temeroso e o forçou a se concentrar em Deus. Duvido que Jacó quisesse ou até achasse que precisava desse foco forçado a princípio. Não me surpreenderia se Jacó tivesse orado no início. Deus, você pode se livrar desse cara? Isso é exatamente o que não preciso agora. Mas o que ele descobriu foi que a luta era um canal para a bênção de Deus sobre ele. O mesmo pode ser dito para nós. Continue a lutar. O que você realmente precisa de Deus agora? Não deixe Deus ir até que Ele o abençoe em sua angústia, medo e incerteza. Deus se encontrará com você. No entanto, talvez não o encontre da maneira que você espera ou deseja. Seu maior aliado pode parecer, a princípio, seu adversário, instigando-o a lutar com ele. Se for assim, lembre-se de Jacó. Há inúmeros benefícios em lutar. Você pode não precisar de palavras suaves de conforto, pode não precisar de tempo sozinho com seus pensamentos, pode não precisar de sono e talvez nem mesmo de um quadril saudável. O que você precisa é do favor de Deus. Quando Deus o convida a lutar com Ele em oração, é um convite para receber a bênção dele. Continue a se apegar a Ele e não desista. Não o deixe até que Ele o abençoe. Ele adora abençoar uma fé tenaz, e você será transformado como resultado. Hoje, assim como Jacó, podemos entrar em um relacionamento com Cristo confessando nossos pecados e declarando Deus como nosso Salvador e Redentor. Deus pode nos dar uma nova vida como seus filhos, ao admitirmos nosso quebrantamento a Ele, e podemos entrar em um relacionamento eterno com Ele, cheio de suas bênçãos e boas promessas para nossas vidas. Através de seu novo nome, Israel, Jacó pôde experimentar uma nova identidade. Da mesma forma, quando conhecemos Cristo, passamos por uma transformação. Tudo muda. Nossas vidas, nossos pensamentos, nossas ações, etc. Podemos também aprender da história de Jacó que as pessoas na Bíblia lutaram com Deus de maneiras que não eram apenas físicas. Não há nada de errado em ter perguntas e querer aprender mais sobre a Bíblia. A fé cristã não é cega, mas sim fundamentada em como Deus providenciou para nós no passado. Podemos lutar com Ele e ainda sair com uma nova identidade, bênçãos através da luta. Lembre-se do que Deus fez quando lutou com Jacó. Jacó passou a noite antecipando a chegada de Esaú. Ele estava aterrorizado e desesperado, mas saiu da noite com a bênção de Deus e uma fé renovada. Todas as nossas lutas baseadas na fé com Deus levam à paz. Quando precisamos do conforto de Deus, às vezes Ele o envia em pacotes inesperados e até indesejados. Se necessário, Deus nos fará mancar para fortalecer nossa fé. Deus até infligiu uma lesão debilitante em Jacó, tornando-o ainda mais vulnerável a Esaú, forçando a fé de Jacó a repousar mais completamente em Deus do que em si mesmo. Se necessário, Deus nos fará mancar para fortalecer nossa fé. Finalmente, a identidade de Jacó foi alterada como resultado de sua luta com Deus. Ele não seria mais lembrado como alguém que obteve sua bênção através de decepção. Recebeu a bênção de Deus desta vez porque prevaleceu com Deus pela fé. Essa luta acabou sendo um presente profundamente gracioso de restauração de Deus, semelhante ao presente que Jesus deu a Pedro.
permitindo afirmar seu amor por Jesus tantas vezes quanto o havia negado. Assim que terminaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide dos meus cordeiros. Ele lhe disse uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Ele lhe disse pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou magoado porque lhe perguntou pela terceira vez: Tu me amas? E ele disse a ele: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. A João 21, versículos 15 a 17.